solidão nunca foi tão barulhenta. As ruas estão cheias, as redes sociais não param, as notificações piscam sem cessar. Estamos mais conectados do que nunca, mas, paradoxalmente, mais isolados do que jamais fomos. Pessoas sentam lado a lado em cafés, mas mergulhadas em telas. Famílias se reúnem ao redor da mesa, mas o silêncio é interrompido apenas pelo som de mensagens chegando. Vivemos cercados por vozes, mas quantas realmente nos conhecem? A cultura moderna nos ensina a buscar independência. Cuide de si mesmo, não dependa de ninguém, proteja seus limites. E assim, construímos muros ao invés de pontes. Nos tornamos especialistas em manter distância. Mas então vem a Bíblia, e ela nos mostra uma verdade desconfortável. Fomos criados para a comunhão. Não é bom que o homem esteja só. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Essas palavras não são apenas sobre casamento. Elas revelam algo mais profundo. Deus nos criou para nos relacionarmos, para sermos conhecidos, para vivermos juntos. Desde o início, o plano de Deus sempre envolveu um povo, não apenas indivíduos. Um corpo, não apenas membros dispersos. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. O cristianismo nunca foi um caminho solitário. Foi projetado para ser vivido em comunidade. Mas, de alguma forma, nos convencemos de que podemos caminhar sozinhos. E isso tem um preço, porque no fundo, a independência absoluta é uma ilusão. Precisamos de abraços, de palavras ditas ao vivo, de olhos que nos enxergam de verdade. Precisamos de laços reais, não apenas conexões virtuais. A solidão não é apenas a ausência de companhia, é a ausência de pertencimento. Talvez você esteja sempre rodeado de pessoas, mas se sinta sozinho. Talvez sua vida esteja cheia de compromissos, mas nenhum deles envolva alguém que realmente saiba o que você está passando. Talvez você tenha centenas de contatos no celular, mas ninguém para quem ligar quando tudo desmorona. A verdade? Isso nunca foi o plano de Deus. A igreja primitiva sabia disso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos, capítulo 2, versículos 42. Eles não apenas se reuniam aos domingos, eles compartilhavam a vida. Comiam juntos, confessavam pecados uns aos outros, choravam e se alegravam lado a lado. Eles sabiam que a fé não era apenas entre eles e Deus, era entre eles e os irmãos também. Mas hoje, evitamos essa vulnerabilidade. Preferimos a solidão confortável ao compromisso exigente. Nos cercamos de distrações para não encarar o vazio que a falta de relacionamentos genuínos nos causa. E enquanto isso, nossa fé enfraquece. Porque Deus não nos chamou para sermos apenas ouvintes da palavra. Ele nos chamou para sermos um corpo. E um corpo não sobrevive se os membros estiverem isolados. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5. O problema é que fomos treinados para nos proteger.
Talvez você já tenha se machucado tentando se abrir com alguém. Talvez já tenha confiado em pessoas que não souberam cuidar do seu coração. Talvez sua reação natural seja se isolar, para não correr o risco de ser ferido de novo. Mas a proteção que nos afasta dos outros também nos afasta da cura. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Deus projetou a cura para acontecer na comunhão. Ele poderia ter dito, confessem a Deus e pronto. Mas ele disse, uns aos outros. Porque há um poder na vulnerabilidade. Há uma graça que flui quando decidimos sair do esconderijo e dizer, ei, eu preciso de ajuda. Talvez essa seja a sua maior barreira. Talvez você tenha aprendido a se virar sozinho, a carregar seus fardos sem incomodar ninguém. Mas a Bíblia diz, não carregue sozinho. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Romanos capítulo 12, versículo 15. Isso significa que ninguém deveria estar sofrendo sozinho. Significa que há um lugar para você na família de Deus, que você precisa sair do isolamento e se permitir ser parte. Cristo nos chama para algo diferente, algo mais profundo. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34. Isso significa abrir espaço na agenda para alguém além de nós mesmos. Significa estar presente, não apenas online. Significa assumir o risco de se expor, de confiar, de se permitir ser conhecido. E significa, acima de tudo, seguir o exemplo de Jesus. Porque ele não viveu isolado. Ele caminhou com discípulos, compartilhou refeições, chorou com amigos. Ele nos mostrou que o verdadeiro amor não acontece à distância. Então, e você? Vai continuar vivendo cercado de gente, mas sozinho? Vai continuar se protegendo para não se decepcionar? Vai continuar fugindo do compromisso de construir relações reais? Ou vai atender ao chamado de Deus para sair do comodismo e se envolver? A escolha é sua. Portanto, encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se deseja continuar crescendo na fé e recebendo devocionais diárias, inscreva-se no canal. Que Deus te conduza a uma vida de comunhão real, onde você seja conhecido e profundamente amado.